Olá, que a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Hoje chegamos à lição de número 9 em nossos estudos na Carta de Paulo aos Efésios. Esta lição traz o seguinte título: O Mistério da Unidade Revelado. E o texto áureo é Efésios capítulo 3, versículo 5, que diz assim: O qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios capítulo 3, versos 1 a 13. É uma leitura extensa, então eu peço que você abra sua Bíblia nesse texto para que possa acompanhar a aula com mais facilidade. Nossa intenção hoje é explicar o mistério oculto de que judeus e gentios seriam um só povo integrante de um mesmo corpo. Em segundo lugar, nós queremos expor como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e profetas. E em terceiro lugar, nós iremos mostrar que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Por meio das Sagradas Escrituras, nós temos acesso ao mistério que esteve oculto desde todos os séculos, revelado aos profetas no Antigo Testamento e aos apóstolos do Novo Testamento. Esse mistério se mostra em Jesus Cristo, a esperança da glória, edificando sua igreja. É privilégio saber que Deus revelou isso aos simples, aos que se achegaram a Ele por meio da fé em Jesus. É uma dádiva ter acesso ao mistério pré-estabelecido por Deus na eternidade. Só Cristo, Senhor nosso, pôde proporcionar isso para a sua igreja. Somente a palavra de Deus desdobra em detalhes a profundidade e a grandiosidade deste santo mistério. Na aula de hoje, pretendemos responder às seguintes perguntas: qual é o conceito bíblico de mistério? E para isso, vamos recorrer a Efésios capítulo 3, versos 4 e 6. Depois, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas? Como o mistério foi revelado à nova aliança? E por fim, como é que ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade? Você entenderá que Deus revelou o mistério que esteve oculto. É por isso que o primeiro tópico tem por título O Mistério Oculto no Antigo Testamento. Hoje, nós sabemos que os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários delas. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. Você saberia responder o que significa exatamente a palavra mistério? Qual é, então, o conceito bíblico de mistério? O vocábulo grego mysterion remete ao conteúdo daquilo que não se conhecia anteriormente, mas que foi revelado a um grupo restrito ou a um grupo de iniciados. Trata-se de um segredo. Desde o ministério terreno de Cristo, ele já ensinava, por exemplo, em Mateus 13, versículo 11, dizendo: A vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Infelizmente, o termo português mistério refere-se a um segredo que as pessoas tentaram descobrir, mas não puderam entender. Bom seria se traduzíssemos a frase de Efésios por aquilo que não se conhecia antes, com a implicação de que agora foi revelado, pelo menos a algumas pessoas. É o que lemos em Efésios 3, versos 9 a 10, que diz assim: demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério
que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Assim, no cristianismo, mistério significa uma verdade que esteve encoberta, mas agora foi desvendada em benefício de todos. Um texto na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versos 4, também diz a mesma coisa. Nós podemos aplicar esse conceito de mistério a aspectos específicos do Evangelho. Por exemplo, a encarnação, a igreja como corpo de Cristo, incluindo judeus e gentios, as características do reino espiritual atual, a cegueira temporária de Israel e também a transformação do crente na volta de Cristo. Mas o que podemos dizer sobre esse desconhecimento do mistério? Para que você compreenda em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece no texto com valor circunstancial. Em Efésios 3:5 diz assim: noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora. A expressão como indica que, no Antigo Testamento, esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora o foi desvendado pelo Espírito. Isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tinha conhecimento a respeito desse mistério. Ou seja, a bênção de que os gentios também participariam, mas não tinham como agora. O que a Bíblia nos ensina sobre o mistério e os profetas da antiga aliança? Os escritores do Antigo Testamento, inspirados por Deus, não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas. Vejamos dois textos que exemplificam essa verdade. O primeiro deles está em Gênesis, capítulo 12, versículo 3, onde lemos assim: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O segundo texto está em Isaías, capítulo 11, verso 10, e o profeta diz assim: e acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. O fato de Deus pretender que as bênçãos de Abraão, como vimos em Gênesis, e as promessas da salvação messiânica, como vimos em Isaías, através da teocracia judaica, incluíssem os gentios, não estavam totalmente ocultas, como vimos em Efésios 3:5. Essas promessas foram reveladas nos livros do Antigo Testamento, da lei, dos profetas e dos escritos, não é? Por exemplo, o próprio texto que vimos em Gênesis 12, mas especificamente do versos 1 ao 3. O que estava oculto nas antigas gerações e não havia sido previsto, e nem mesmo pelos profetas do Antigo Testamento, era o seguinte: o plano de Deus para a redenção em Cristo, termo grego que traduz o hebraico Messias, ou seja, ungido, envolvia a destruição da antiga linha de demarcação que separava judeus de gentios. O antigo pacto das promessas divinas, a teocracia nacional judaica, devia ser substituído por uma nova raça espiritual, os cristãos, e por uma nova comunidade internacional, a igreja, nas quais, em Cristo, judeus e gentios seriam admitidos em bases iguais,
sem nenhuma distinção. Perceba então que o que os profetas não sabiam era como isso aconteceria. Ou seja, como Deus faria algo totalmente novo. Qual é então o mistério que esteve oculto? Que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, que judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo, a igreja. Esse é o mistério que esteve oculto, como se vê em Efésios, capítulo 3, versos 6 e 10. Assim, podemos resumir esse primeiro tópico da seguinte maneira: o mistério da igreja em Cristo, formada pela união entre judeus e gentios, estivera em oculto desde a eternidade, mas agora, pela igreja, foi conhecido. Nosso segundo tópico trata do mistério revelado no Novo Testamento. O plano divino oculto quanto à Igreja de Cristo é a ênfase paulina a respeito do mistério revelado aos apóstolos e aos profetas. Dessa forma, vejamos o mistério revelado aos apóstolos e profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como isso lhe foi, este mistério lhe foi manifestado pela revelação. Em passagens correlatas ou paralelas, Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de homem algum. Gálatas 1, verso 1, por exemplo, diz isso. Diz também que a doutrina que ele ensinava não aprendeu com nenhum homem, também em Gálatas 1, só que agora no verso 11. E que, ao ser enviado aos gentios, não consultou homem algum. De novo em Gálatas 1, agora o verso 16. Isso significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão lhe foram divinamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo. O termo traduzido em Gálatas 1,12 por revelação é a revelação que vem do grego apocalipse, termo bem conhecido pela igreja. Em seguida, o apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas. Paulo indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual. Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. 1 Coríntios capítulo 2 aborda esse tema extensamente. Agora, passemos para o segundo item, o mistério oculto revelado. Em termos gerais, como já dissemos há pouco, o mistério revelado é a própria igreja. Essa revelação começa pela declaração de que, em primeiro lugar, o Pai idealizou tudo desde sempre. Em segundo lugar, prossegue com a execução da obra de Cristo. Em terceiro, também com a criação de uma nova humanidade. Em seguida, como também a união de judeus e gentios como família de Deus e corpo de Cristo. Em quinto lugar ainda, é a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas. E por fim, o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. A expressão para quê designa propósito, objetivo, intenção. Significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. E aqui eu me pergunto, o que eu tenho feito para que
a sabedoria de Deus se torne conhecida? Bem, o terceiro item desse tópico trata da magnitude do ministério. Outrora, ou antigamente, ninguém havia ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social. Mas em Cristo e por Cristo, todos são um e participantes da mesma promessa. Até mesmo alguns líderes da igreja primitiva demoraram a entender esse mistério, onde todos são aceitos em Cristo. Em Atos 11, a partir do versículo 4, nós lemos essa confusão na igreja primitiva. Esse mistério, agora revelado, deve ser propagado aos homens conforme Deus planejou desde o princípio. Efésios 3 está repleto de ensinamentos a esse respeito. Muito bem, nesse ponto, o destaque para o mistério revelado é a igreja redimida por Cristo e formada pelos povos e nações do mundo todo. Por fim, chegamos ao terceiro tópico de nossa aula de hoje, que traz por título o mistério pré-estabelecido por Deus. É preciso compreender de uma vez por todas que Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Dessa forma, nosso item 1 aborda as riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. A expressão se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano. Isto significa que não podemos pretender explicar tudo o que aparece na Bíblia de forma racional. Infelizmente, alguns cristãos hoje têm acreditado que para tudo que está registrado na Bíblia deve haver uma explicação. Pois bem, milagres, por exemplo, fogem à razão humana. Mas, voltando aqui ao texto da lição, para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável, grandioso demais para ser medido. A mensagem da qual ele fora incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estivera oculto. Isso implica em proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas aos homens por meio de Cristo. Dessa forma, tudo abrange o beneplácito da vontade divina que articulou o plano, Efésios 1:11, o conteúdo deste plano, Efésios 2:1-6, e a pessoa de Cristo que executou o plano pré-estabelecido por Deus, Efésios 1:19-22. Vamos então para o item 2 desse nosso último tópico, que tem por título O Eterno Propósito em Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério, desde os séculos, esteve oculto em Deus, que tudo criou. Isso significa que, desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Podemos ler isso na primeira epístola de Pedro também, no capítulo 1, verso 20. E indica que Deus sempre esteve no controle de sua criação, como aprendemos em Efésios 3, versos 10 e 11, onde, resumindo, se diz assim: para que agora seja manifestada segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Assim, o plano de salvação, que abrange o mistério da igreja
e a revelação desse mistério sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para serem executados por intermédio de Cristo. Deus não tem plano B. O plano de Deus já havia sido pré-estabelecido. Nós precisamos compreender que o plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Ou seja, Deus não foi apanhado de surpresa. Ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Stanley Horton, conhecido teólogo pentecostal, nos ensina 3 verdades fundamentais a respeito dos decretos de Deus. Primeiro, ele diz que os decretos divinos são o seu plano eterno, que, em virtude de suas características, faz parte de um só plano que é imutável e eterno. Você pode ler isso em Tiago 1,17. Depois, ele diz que são independentes e não podem ser condicionados de nenhuma maneira, como se aprende em Salmo 135, verso 6. Stanley Horton também diz o seguinte: o decreto de Deus tem a ver com as ações de Deus e não com a natureza humana. Essa verdade nos ensina que por trás de todo o evento da história existe um propósito eterno em andamento. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual, segundo Efésios 3,12, temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Assim, nós aprendemos que o mistério da Igreja de Cristo foi pré-estabelecido pelo Pai desde antes da fundação do mundo. E com isso, chegamos ao final de nossa aula e precisamos tirar aqui algumas conclusões. Veja, o mistério da Igreja esteve oculto nas gerações passadas. A palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta, mas indica que alguma verdade divina esteve oculta e passou a ser conhecida. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Em termos gerais, o mistério revelado é a Igreja de Cristo, mas, quando se lê Atos 11, 4 a 17, você percebe que até a Igreja primitiva demorou a entender o mistério oculto de Deus. E nós, temos compreendido esse mistério? Temos anunciado esse mistério? Lembre-se, judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Esse mistério, agora revelado, deve ser anunciado pela própria igreja conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Que Deus nos desperte, que sejamos cheios do Espírito Santo, para que cada vez mais capacitados levemos adiante a gloriosa tarefa de anunciar as boas novas de salvação, porque para isso fomos chamados. Que a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês e até um próximo encontro, se Deus permitir.